Esse momento é o momento da palavra do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver do versículo 42 a 47. Nós estamos no último final de semana do mês de aniversário da nossa igreja. Então, nós estamos completando 37 anos esse ano. O grupo Adoração tem quantos anos mesmo? 33, então, dos 37 nosso de vida, né, alguns aí, 32 vezes vocês estavam aqui, então, praticamente foi isso, né? Se eu compreendi bem a história, né? Mas se não foi isso, está perto disso. Mas hoje é o último final de semana pertinente ao aniversário da nossa igreja, aos 37 anos de existência da nossa igreja. E eu quero olhar aqui nesse texto 5 objetivos para a Igreja Presbiteriana Maranata de Santo André. Vejo como algo pertinente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas pertinente também à Igreja Presbiteriana de Santo André, a Igreja Maranata de Santo André, a Igreja Presbiteriana Maranata de Santo André, que está aqui, essa que nós servimos. Versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, mais uma vez nós oramos, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que essa palavra venha arder no nosso coração, com o intuito, Pai, de vivermos isso como igreja hoje. Nos ajuda, nos fortalece e nos dá esclarecimento. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Quero olhar 5 pontos bem objetivos sobre esse texto. Eu quero 5 objetivos para a Igreja Presbiteriana Maranata, ou para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abordar sobre o ensino, sobre a comunicação, ou sobre o comungar, o adorar, o cuidar e o anunciar. Ensinar, comungar, adorar, cuidar e anunciar. Quero iniciar sobre o ensino. Veja só o que eles estavam vivendo naquele tempo. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. A igreja nasceu sobre o escudo da verdade. A igreja nasce, e aqui é o nascedouro da igreja, é os primórdios da igreja, é o momento onde a igreja está se consolidando. Mas havia um movimento antes. Sim, havia um movimento antes, mas nesse momento do cristianismo, havia essa direção, esse caminhar como a igreja cristocêntrica, a igreja voltada para Cristo. E a igreja nasce sob esse escudo da verdade, do viver a teologia da verdade, viver a teologia prática do amor, da graça e do cuidado divino. Jesus Cristo agora dava a interpretação da lei, a correta interpretação da lei. Não apenas uma lei moralista, uma lei exclusiva ou de exclusão daquilo que não poderia fazer, mas uma lei agora de libertação do que se pode fazer. Mas não uma lei, não apenas do moral, do que você vai ser punido, você vai ser julgado, se você ter relações sexuais com outra mulher. Agora Jesus fala assim: se você olhar com os olhos impuros para uma mulher, você já adulterou com ela. Se você no teu coração, você desejar matar uma pessoa, você já cometeu um homicídio. Agora Jesus trabalha uma interpretação maior dessa lei. A palavra de Deus sendo aplicada de forma prática. Havia no texto que nós observamos, poucos versículos para trás, a descida do Espírito Santo. Ali devia
o derramar do Espírito Santo foi sobre a vida da igreja. Cristo agora era pregado e anunciado aos corações com o poder do Evangelho do Espírito Santo na boca desses discípulos, na boca desses cristãos que estavam no início da igreja ali. A doutrina dos apóstolos encontrava lugar nos corações, e muitas conversões estavam ocorrendo naquele momento da história, levando as pessoas a ouvir a palavra da verdade, a ouvir essa verdade e aprender essa verdade de forma significante na sua vida, mudando o comportamento. Aquele que roubava não roubava mais, aquele que matava não matava mais, aquele que furtava não furtava mais. Aquele que era neófito nas Escrituras agora tinha o ensinamento na sua vida, e agora eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos estava encontrando lugar nos corações, e a palavra era ensinada com primazia. Os apóstolos estavam cheios da palavra e ensinavam a todos essa palavra. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos esvaziar da palavra, mas devemos beber essa palavra constantemente. Uma da indagação desse tempo é por não conhecer a palavra, não conhecer as Escrituras, apenas ficar presos a dogmas, a formas e a ritos. O que nós devemos nos prender é na palavra do Senhor nosso Deus, e nessa palavra viver dia e noite, lançar o nosso fundamento como igreja, como povo de Deus na palavra. Nós não podemos apartar da palavra nem para a direita nem para a esquerda. E aqueles que são de direita e esquerda, presta atenção nisso. Olha para a palavra, ame a palavra, caminhe na palavra, porque essa é a nossa direção, é a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa direção é Cristo, e nós devemos andar como Cristo andou, andando na palavra, amando a palavra, e naquilo que se assemelha à palavra do Senhor nosso Deus. Por isso devemos conhecer a palavra. A reforma protestante foi um dos momentos do retorno da palavra, e na palavra, somente as Escrituras. Nós não podemos nos apartar da palavra do Senhor, que é o nosso ensinamento. Segundo lugar, de objetivos para a vida da nossa igreja, para a vida como igreja, é comungar. Eles estavam vivendo a comunhão. Veja só os versículos 42, depois 44 a 46. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Comungar. Como é importante estar numa igreja. Comungar, viver junto com as pessoas. Nós presenciamos o distanciamento no meio da pandemia. Distanciamento da igreja, distanciamento das pessoas. Passamos anos sem poder se encontrar com o pai, com a mãe. Passamos anos sem poder nos reunir com pessoas que nós temos muito apreço, muito carinho. E como foi difícil, E talvez se você já estivesse numa igreja ou aqui, você presenciou alguns ajuntamento online, de alguma forma, juntando pedaços, orações, leituras, cânticos, e os irmãos que aqui estavam gravavam um cântico e mandavam lá para poder fazer uma liturgia, algo que pudesse ser transmitido no horário do culto, onde todos ali se reunindo de alguma forma, cultuando o nome do Senhor. Sim, foi dessa forma. E o quão foi difícil, como fez falta estar junto com as pessoas, dar um abraço, olhar no olho de alguém, poder sentir o calor, o abraço das pessoas. Comungar é algo da vida, da nossa vida, faz parte de nós. O Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, quando viu o homem sozinho lá no jardim do Éden, no lugar perfeito, no lugar maravilhoso, que era o Éden, e ele viu que o homem estava só, ele falou assim: não é bom esse homem ficar só, não. Não é bom esse homem ficar só, ele precisa de uma auxiliadora, ele precisa de alguém estar com ele, porque a solidão é algo terrível. A solidão é algo triste. Nós devemos comungar, e comungar aqui é estar próximo das pessoas. O autor de Hebreus vai falar isso, justamente isso. Não deve se deixar a prática de comungar, de viver junto com os irmãos, como alguns estavam fazendo naquele tempo. Olhar para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos nos
comunhar, devemos ter comunhão com o outro, andar com o outro. Muitas vezes, até com algumas divergências, mas não quer dizer que eu não possa andar junto com o outro. Muitas vezes até com pensamentos diferentes. Uns gostam de bateria, outros não gostam. Uns gostam de cânticos, outros gostam de hinos. Uns gostam de músicas sacras, outros gostam de músicas e não tão sacras assim. Mas tudo bem por isso, porque ser e comungar é partilhar do outro, é dar a sua vida para o outro, e o outro a sua vida para você, e andar junto no processo de adoração ao nome do Senhor. Assim como a Trindade é diferente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, também somos diferentes. Assim como eles andam em perfeita harmonia, nós devemos andar também em perfeita harmonia como igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse partir do pão, essas orações, essa vivência da doutrina dos apóstolos, estar junto e ter tudo em comum, olhar as necessidades daquelas pessoas que estão sofrendo, deve ser algo para a nossa igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Não podemos nos apartar da verdade, do amor e do cuidado divino constantemente em nossas vidas e através de nós. O Salmo 133 fala justamente isso. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, e percebe o que ele vai falar aqui, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No lugar onde há comunhão, existe uma ordem de Deus. Cresça. Onde existe comunhão, existe uma ordem de Deus, vocês vão ser abençoados. É uma ordenância dos céus. 37 anos de existência. Com certeza algumas divergências já houve aqui em nosso meio. Com certeza alguém já saiu machucado. Com certeza alguém já foi até embora da igreja por discordar de alguma coisa. Por discordar de algo. E ok. Mas vamos olhar para o futuro? Vamos olhar para o dia de hoje? Vamos olhar para a comunhão que temos hoje, nesse viver diário, constante, permanente conosco? Vamos olhar para o tempo do agora, e no tempo do agora, ver como que eu posso comungar e viver melhor com aquele irmão, como que eu posso celebrar a graça e o amor de Deus no nosso dia hoje, vivendo o cuidado divino. Devo olhar para a comunhão e esse comungar para com um objetivo da minha vida, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é como eu vou me dar bem, não é como que eu vou crescer, é como eu vou ter uma teologia de crescimento dentro da igreja. Não, pelo contrário. Mas é o processo de doar a sua vida e andar junto com o irmão. Meus amados, em terceiro lugar, nós devemos também, como igreja, viver o processo de adoração. Processo de adoração. Veja só o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nesse momento, a igreja estava no processo de crescimento. Em Atos 1:8, nós vamos ver naquele momento do Pentecoste, onde a igreja havia 120 pessoas, a igreja era naquele momento de 120 pessoas. O processo de comunhão vai acontecendo, há conversões em massa, pessoas se convertendo, 3.000 pessoas vivendo essa graça e esse amor. Mas a igreja é chamada para louvar e dar glórias ao nome do Senhor. Reverendo Hernandes escreve no seu comentário de Atos uma frase bem interessante. Ele fala assim: uma igreja cheia do Espírito canta com fervor e louva a Deus com entusiasmo. O culto era um deleite. Eles amavam a Deus, eles amavam a casa de Deus. Uma igreja viva tem a alegria de estar na casa de Deus para adorar. Uma igreja viva adora com vida. Uma igreja morta adora com morte. Meus amados, devemos olhar ao Senhor, o nosso Deus, que nos chama para uma adoração viva. É um culto racional, sim, mas é um culto vivo e agradável a Deus.
que é o nosso culto racional. Devemos olhar para o Senhor nosso Deus, que nos chama para sermos adoradores. Mas como que eu vou adorar? Eu canto aí, o pessoal, né? Veio um pastor esses dias atrás aqui pregar e falou que não... A irmã mandava até ele falar, canta mais baixo, né? Canta mais baixo, fica mais lá atrás para cantar, porque está atrapalhando. Né? Imagina como deve ser essa história aí, né? Como deve ser essa história. Meus amados, cantar é muito bom. Devemos assim celebrar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Talvez você não cante como os nossos irmãos aqui do Adoração, né? Tão bonito, tão legal, tão afinado, tão prazeroso ouvir isso. Mas com certeza você canta com a tua vida, com o teu coração, com a tua alma. E o que nós não devemos ter é um culto morto, mas um culto que celebra o nome do Senhor. Uma vida que exalta o nome do Senhor, uma vida que é referencial de exaltação daquele que vive e reina sobre todas as coisas. Uma igreja tem que ter um louvor vivo, algo vivo em nossas vidas. Vai cantar um hino? Cante com alegria, cante com júbilo. Vai cantar o cântico? Cante com júbilo. Vai fazer uma oração? Celebre nessa oração com alegria. Louve a Deus com uma oração. Louve a Deus com a tua vida ao andar e ao sair. Mas louve a Deus na vida da igreja aqui também. Porque muitas vezes eu vejo que muitas pessoas têm um cântico muito bonito lá fora, uma vida muito bonita lá fora. Chega aqui dentro, não celebra, não adora, não engrandece o Senhor. Meus amados, pelo contrário, devemos celebrar o nome do Senhor, adorar o Senhor todo o tempo. Uma igreja viva tem um louvor vivo. Em quarto lugar, quero falar sobre o cuidado e o pastoreio. 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4:4. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O pastoreio é algo pertinente para não apenas o pastor. Muitas vezes as pessoas acham que pastorear é apenas o pastor que cuida e que pastoreia. Pelo contrário, pastorear é muito mais do que a função pastoral, mas a função de cada um. E percebe que o texto vai falar que esses apóstolos eles estavam ensinando a palavra do Senhor, e o cuidado da igreja daquela época não era apenas dos apóstolos, mas ele fala assim, que as pessoas, ao passar por necessidade, era acolhido pela própria igreja, cuidando um do outro, e ali havia um entendimento que o Senhor Jesus Cristo iria voltar já, e aí eles estavam vendendo as suas propriedades, eles largaram os seus empregos, vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens, para comer tudo o que tinha ali naquele momento, para anunciar a verdade de salvação, antes que Jesus voltasse. Foi uma interpretação errônea da igreja? Sim, foi, mas também foi algo de Deus para o cuidado e para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo naquele tempo. Algo de Deus. Hoje nós devemos vender as propriedades? Não digo isso, mas devemos cuidar dos necessitados, devemos cuidar das viúvas. É o papel da junta diaconal, mas é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo, de olhar para os aflitos, para as viúvas, para os viúvos, e olhar para eles com um olhar de amor e de graça. Olhar para aqueles que se achegam à igreja e vêm à igreja ouvir palavra de verdade, de amor e de graça. O pastoreio é o cuidado com as pessoas, e o cuidado das pessoas deve ser pertinente à igreja do nosso tempo. Pessoas estão tristes, abatidas, e precisam ser cuidadas e pastoreadas. Sim, mas não apenas pelo pastor, mas pelos presbíteros que pastoreiam junto com o pastor, pela junta diaconal que pastoreia junto com o pastor, por cada irmão que discipula, que cuida, por cada um que dá um curso para casais ou para pessoas. O cuidado deve ser permanente e constante. Em quinto lugar, só quero falar sobre o anunciar, o evangelizar. Veja lá o 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que estava acontecendo lá? Acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja cresce, e a igreja deve crescer. A igreja deve crescer constantemente. Um corpo vivo e saudável,
Vocês que são pais aí, né? Vocês que são pais. Tem 2, né, Elton? Está vindo o terceiro. Uhul, né? Olha aí, bênção do Senhor. Mas quando o filho está saudável, o que acontece com eles? Eles crescem. Eles crescem. Você dá comida para eles, está saudável, está tudo certinho. O que acontece naturalmente? Eles crescem. Tá certo, tem uns pais que é pequenininho, não vai ter filho grande, não tem jeito, gente. Né? Ah, meu filho, eu tenho 1,60 m, minha esposa tem 1,60 m, 1,50 m, e quer que o filho tenha 2 metros. Não vai ser, gente. Calma, é genética, é genética. Então, calma lá, né? Calma lá, né? Espera um pouquinho. Mas tem aquela média aceitável ali, né? Tem aquela média aceitável. Ok, por isso. Mas uma igreja saudável também, que é alimentada, ela deve o quê? Deve crescer. Deve crescer. E deve comunicar a verdade do amor para, com fidelidade, ver Deus agindo nessa pregação do Evangelho, nesse cuidado com as pessoas e o crescimento diário da igreja. Eu já vi gente orar assim, falando assim: Senhor Deus, nós não queremos crescimento numérico, queremos crescimento espiritual. Eu não falo amém para isso não, irmão. Eu não falo amém por isso não, porque isso é um conformismo com a situação, e o não crescimento é pecado. É pecado, porque a palavra de Deus fala assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Para quê? Para que haja apenas um crescimento espiritual das pessoas? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quem falou isso? Ah, não precisa falar de Jesus, porque se falar, só viva, só testemunhe. Quem falou isso? Aonde nós encontramos isso nas Escrituras? Nós não encontramos isso nas Escrituras, pelo contrário. Como ouvirão se não há quem fale? Como pregarão se não forem enviados? E aí vai trazer: eis-me aqui, eu tenho aqui que eu quero ir. Eu quero ir para pregar, eu quero ir para anunciar, eu quero ir para anunciar a verdade do amor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar, quem que nós batizamos? As pessoas que são novas convertidas. Nós não batizamos aqueles que já são batizados e que já estão macacos velhos na igreja, que já estão tempos na igreja. Pelo contrário, é a pregação do Evangelho para haver o crescimento de pessoas e numéricos também. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, são aqueles que, com o coração singelo, com o coração em obediência a Deus, nós vamos anunciar a verdade de salvação e orar para que o Senhor Deus traga, aqui agora a gente é egoísta, para a nossa igreja, para essa igreja. Vamos orar e vamos pedir que a Deus que converta corações e que acrescente o número em nossa igreja. Sim, porque é o Senhor que dá o crescimento. A igreja cresce por causa do milagre da vida que o Senhor Deus dá. Ah, pastor, mas eu sou calvinista, eu creio na predestinação. Amém, eu também creio, irmão. Eu também creio. Então vai e pregue para todas as pessoas, porque nós não sabemos quem que são os predestinados, os eleitos de Deus. Vou anunciar a verdade para todas as pessoas, porque em um momento eu vou me deparar com essa situação da conversão, do amor de Deus tocando naquele coração. Quando eu estava lá em Guaratinguetá, nós iniciamos o trabalho na cidade de Aparecida, a implantação da igreja na cidade de Aparecida. E algumas pessoas chegou para mim e falaram assim: pastor, lá em Aparecida não precisa, porque lá tem a igreja católica, apostólica romana, muito forte. E lá o campo é muito difícil. Eu falei assim: irmãos, Deus tem os seus eleitos em todos os lugares. Deus tem os seus eleitos em todos os lugares. Lá no Amazonas, quando nós estávamos, Deus tinha os seus eleitos lá. Lá no Paraná, quando nós estávamos pregando, Deus tem os seus eleitos lá. Lá em Guaratinguetá, lá em Aparecida, Deus tem os seus eleitos lá. Deus tem os seus eleitos em todos os lugares. Em toda a terra, em todo o chão, em todo o território, tem os seus eleitos. E assim devemos anunciar a verdade do Senhor, olhando que o Senhor que acrescenta a cada dia. Havia alegria no coração dos crentes, a verdade de Deus estava sendo anunciada aos corações. E agora, esses crentes estavam anunciando a verdade, e Deus estava tocando nos corações e mudando. A igreja de mídia ou de midiática que nós chamamos, é aquelas que pegam apenas o que as pessoas querem ouvir, para que haja o crescimento. Não é assim que devemos fazer. Mas devemos pregar com fidelidade a palavra de Deus.
a fidelidade com a palavra de Deus, e Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. O nosso papel aqui é anunciar, o nosso papel aqui é anunciar a verdade, o nosso papel aqui é ter comunhão, o nosso papel aqui é ter adoração e a intenção de crescimento, porque Deus vai abençoar e Deus vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Não devemos fazer ou buscar o crescimento por causa do próprio crescimento em si, mas devemos buscar o crescimento pela fidelidade que temos a Deus, anunciar a verdade da salvação e anunciar a palavra com amor e dedicação, porque vamos cuidar, vamos pastorear, vamos amar, vamos celebrar, vamos exaltar o nome do Senhor. E a igreja deve ter esse desejo pleno e constante. A igreja deve anunciar com verdade, mas com coragem, a verdade do amor de Deus. Principalmente nesse tempo, onde o certo está virando errado, e o errado está virando certo. Olha, calma aí, a palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa regra, e vamos anunciar com fidelidade. Devemos orar sim para crescimento e buscar crescimento sim, dessa igreja principalmente. É o papel nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos ter 4 cultos aqui, né? O culto das 6, o culto das 4, o culto das 20. Olha, bênção do Senhor, por que não? Devemos crer sim que Deus dá o crescimento, que Deus abençoa nossas vidas como o crescimento do Senhor. Queremos buscar e vamos buscar com intensidade o crescimento do amor de Deus nos corações, porque é uma ordenância, é uma ordem até que o Senhor Jesus Cristo venha para buscar a sua igreja, a mim e a você que celebramos o nome do Senhor. Meus amados, concluindo nossa meditação dessa noite, ensinar, comungar, adorar, cuidar e anunciar. 5 pontos, olhando como 5 pontos para a nossa vida, mas para a nossa igreja. Devemos anunciar a verdade de salvação através da pregação do Evangelho clara e objetiva aos corações. Devemos adorar no culto ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, amando a Deus e mostrando isso com a nossa vida nesse celebrar do Senhor. Mas devemos cuidar como um pastor cuida das suas ovelhas, como cuidado permanente uns para com os outros. Se você pegar uma chave bíblica e escrever lá, uns aos outros, faz isso depois lá no Google, lá, coloca Bíblia, uns aos outros, você vai ver quantos textos você vai encontrar de pessoas que a Bíblia recomenda que nós devemos cuidar uns dos outros, o cuidado pastoral e o cuidado permanente das pessoas. E devemos anunciar o amor, a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. Vamos assim fazer. Igreja Presbiteriana Maranata, olhe para o Senhor, esses 37 anos, o que Deus já fez, mas vamos olhar com coragem, com determinação para o futuro. Vamos olhar com ousadia, não com timidez e covardia para o futuro. Vamos olhar com determinação, com a vontade clara e límpida e cristalina do anunciar da verdade da salvação do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo precisa de Cristo. A solução é Cristo Jesus para a nossa nação, para o nosso povo e em qualquer povo, em qualquer lugar, no amor de Deus que excede todo o entendimento. Pai querido, rogamos ao Deus que o Senhor nos desafie como igreja Presbiteriana Maranata, como igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma muito especial. Louvamos pelos 37 anos da vida dessa igreja e adoramos o Teu nome por isso. Ó Deus, muitas pessoas se converteram aqui nesse lugar, muitas pessoas aprenderam do Teu amor, muitas pessoas celebram o nome do Senhor, celebraram e celebram o nome do Senhor aqui nesse lugar. Pai, mas queremos olhar para o futuro, queremos olhar para o que está por vir. Ó Deus, sabemos que no mundo vai ser lutas, é verdade, mas nos ajuda, ó Deus, a ensinar, a comungar, a adorar, a cuidar e anunciar ao Pai com determinação, com coragem, com desejo, ó Pai, ardente de ver o Teu amor na vida e nos corações das pessoas. Ó Deus, que sejamos uma igreja relevante, uma igreja impactante,
nesse tempo. E que a glória do Senhor seja vista no coração dessa igreja e através da vida dessa igreja. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.